Boa noite, igreja. Todo mundo cheio da presença de Deus aí? Tá, mas cabe mais um pouquinho? Gente, a gente tem sido muito abençoado nesses últimos dias. Tem sido um grande privilégio podermos estar nos colocando na presença de Deus de uma maneira tão extravagante, né? E é muito gostoso poder ver que em plena segunda-feira essa casa tá cheia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Nós temos alguns jovens, crianças sentados aqui na frente, mas eu quero dizer para você o seguinte: em breve teremos novidades com relação ao prédio novo da igreja. Mas como é uma apresentação que precisa de uma atenção especial, nós estamos preparando algo muito especial para poder explicar bem para você o que Deus está fazendo. Mas eu quero aqui só antecipar para você de que Deus está fazendo algo extraordinário e sobrenatural, como Ele já vem fazendo nesses últimos 13 anos nessa casa. Glória a Deus por isso, amém? Irmãos, há uns 2 anos atrás, eu estava em uma das reuniões nossas anuais do MFI, que é um grupo de pastores aliançados que caminham juntos, de comunidades não denominacionais, da qual nós fazemos parte. E, num determinado momento, um dos pastores da comunidade cristã de Curitiba me puxou da mesa e disse assim: Pastor Jean, eu preciso te apresentar para um pastor amigo meu. E aí, então, ele me levou até o pastor Lucas Dutra, pastor de jovens na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E lá ele me apresentou, então, esse homem de Deus, falando que ele estava agora liderando o movimento Semana do Avivamento de Curitiba. Eu não sei se você já ouviu falar desse movimento, eu acredito que sim, mas que em 2019, se não me engano, lotou o estádio lá de Curitiba com mais de 46 mil pessoas. Então é um movimento de unidade, é um movimento que fala a respeito de uma igreja maior do que a própria placa da igreja, né? E tem então feito uma grande revolução, unidade entre os líderes, entre a liderança. E de fato a mensagem principal desse pastor é uma mensagem de unidade, é uma mensagem que fala a respeito de não caminhar sozinho. E daí então nós que estávamos aqui envolvidos com o 7-Eleven, quantos aqui conhecem o 7-Eleven em São Bento do Sul? Bênção, né, gente? A última vez que foi aqui nessa casa, nós tivemos mais de 700 jovens nessa casa, adorando ao Senhor, um movimento incrível que Deus tem feito, e que, inclusive, o pastor Lucas veio trazer a palavra na Semana do Avivamento do ano passado aqui. Então ele pregou no sábado aqui para o 7-Eleven e pregou no domingo para a comunidade. Bom, sem mais delongas então, eu gostaria de chamar o pastor Lucas Dutra para trazer a palavra aqui nessa noite. Como se isso não bastasse, ele está lançando um livro novo chamado Um Resgate da Nossa Identidade em Cristo. E temos à disposição hoje aqui na igreja por R$40, né, pastor? Então, se você tiver esse interesse no teu coração, e eu quero estimular você a ser alguém que seja um grande leitor, não somente da palavra de Deus, mas daquilo que Deus tem colocado no coração de homens de Deus para estarem escrevendo e compartilhando com a gente, tá bom? Então, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Lucas. Pastor, é uma alegria sempre ter você aqui. Uma amizade que já tem sido preciosa demais para a gente, viu? Deus abençoe e sinta-se em casa. Obrigado. Obrigado, pastor Jean. Obrigado, pastor Juliana também. Especial estar com os irmãos aqui, mais uma vez. Dizem quando uma igreja convida o pastor de fora para pregar mais uma vez, ou é porque gostou muito ou por falta de opção. Mas alguns anos atrás eu aprendi que tem que ser mais otimista e prefiro acreditar na primeira opção e saio mais feliz depois embora também. Mas obrigado, pastor Jean, pela amizade, né? Acho que quando nós nos aproximamos do Senhor, Deus nos apresenta os seus amigos e a gente conhece irmãos que nem conhecia. Disso é uma amizade muito gostosa. Peço perdão porque não trouxe minha esposa e as pequenininhas pituquinhas nossas lá para fazer uma bagunça aqui na igreja, mas elas estavam muito cansadas do final de semana, elas dormem cedo, e os últimos dias foram de mais de 11 horas, meia-noite, então elas ficam muito cansadinhas, a gente deu uma segurada mesmo, mas já combinamos que uma próxima vem todo mundo, né? Que tem a nossa menorzinha, a Lise, de quase 2 anos, já gostou muito daquela vez que veio, e gostou de um colo da pastora Juliana também, que daí gostou, então já fica mais fácil, porque tem mais um colo para compartilhar também, né? Filho de pastor é assim, gente, já cresce de colo em colo, de igreja em igreja, não tem jeito.
não é? Gente, como o pastor Jean falou ali, deixei um livro ali que a gente trouxe. Eu não sou escritor, já quero deixar bem claro. Eu sou pastor, mas Deus deu uma direção de escrever alguns livros. Tem mais alguns para sair esse ano ainda também. E esse é o primeiro que saiu, né? Se você puder depois adquirir o livro para abençoar a tua vida. Eu não escrevo livro para ganhar dinheiro, eu escrevo livro para propagar a mensagem do Senhor por uma obediência daquilo que Deus me pediu para fazer alguns anos atrás. Até o meio do ano, ou quem sabe até no Templo Novo, né, em nome de Jesus. Quem sabe quando eu puder voltar mais uma vez aí também. Quem sabe na inauguração, não me quando eu pregar, pastor, não é por isso, mas se eu puder estar na inauguração, eu estaria muito feliz de vir só participar, porque depois que eu vim a primeira vez, eu me tornei intercessor dessa igreja. E tenho orado por vocês faz tempo, e estou muito feliz de ver as novidades, as notícias aí, né, do que Deus está fazendo no meio de vocês. Isso alegra muito meu coração, porque o reino de Deus tem que avançar em nome de Jesus. E muito legal de ver aí como as coisas estão realmente acontecendo. Além do mais, uma conferência como essa, numa segunda-feira, para estar na igreja, o crente tem que ser raiz, né, gente? Vamos falar a verdade. É ou não é verdade? É? E hoje eu quero, junto com você, estudar a palavra de Deus e a gente compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, que vai além lá da primeira igreja de Batista de Curitiba. E quando você passar por Curitiba, por favor, nos avisa, vai tomar um café com a gente lá, vai assistir um culto conosco. Esse dia o pastor Jean foi lá também, né, com mais um pessoal, já separamos uns lugares reservados lá para poder assistir com a gente. A gente quer poder receber bem as pessoas de fora também. Por mais que você é de outra cidade, você pode ir lá nos abençoar com a tua presença, mas você sabe que se você for lá, vira intercessor da gente também. Então você já ajuda a gente nisso em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos para a palavra. Tem muita apresentação por aí, né? O pastor já falou da SDA e tudo mais, que hoje está em 70 cidades e 5 países já. E estamos entrando para esse ano em Angola também, mais um lugar para levar a unidade. Tudo sem dinheiro, tudo um monte de piazada, como diz lá em Curitiba, de verdade, porque a obra de Deus se faz pela fé. E eu quero hoje conversar com você um pouquinho sobre algo muito profundo que Deus tem ministrado no meu coração recentemente, que é a força da coletividade. A maior força da igreja, mas também a maior fraqueza da igreja. É a maior força da igreja, porque quando as pessoas que são de fora da igreja olham para a coletividade da igreja, para a unidade que uma igreja pode ter quando passa por problemas, dificuldades, ou algum dos irmãos teve uma situação complicada, mas os próprios membros ou os irmãos da igreja se reúnem para ajudar aquela pessoa, as pessoas de fora vão dizer, olha, como diz a palavra de Deus, olha como eles se amam. E essa é uma das marcas do discipulado de Jesus, dizendo para os seus próprios discípulos que a maior evidência de alguém que segue ao Senhor Jesus é o amor. Afinal de contas, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas muitas vezes o que falta hoje nas nossas igrejas, na minha igreja, aqui, em tantos outros lugares, é essa marca tão expressiva da unidade que é o amor que temos que ter um para com os outros. Um amor desprovido, um amor totalmente generoso. Lá na igreja, um tempo atrás, um dos irmãos da nossa igreja, eu não lembro o motivo, mas a casa dele pegou fogo. A estrutura até ficou firme, pôde ser reconstruída só algumas partes, mas no dia seguinte, quando como igreja a gente começou a se mobilizar para fazer alguma coisa, a célula daquele irmão já tinha comprado todos os móveis de volta para a casa dele. Que a família não conseguia entender como é que o pessoal foi tão rápido para comprar os móveis da casa para abençoar. E aquilo começou a marcar as pessoas à sua volta. Outro dia na nossa igreja, tinha um senhor que vendia bala na entrada da igreja. Ele era de uma outra igreja. Daqui a pouco passa um dentista da nossa igreja, membro da igreja, e vê aquele irmão sem algum dos dentes, vendendo bala. E fala assim, olha, Deus falou comigo que eu tenho que ajudar você, pode ir amanhã na minha clínica, eu vou refazer todos os seus dentes. Aquele irmão começou a chorar e falou assim, mas você pode fazer minha esposa também? E foi o casal já também, que está com um sorriso Colgate daqueles lá, lindões, parece jogador de futebol, fica até mais branco o dente lá, com aqueles negócios de faceta, aquelas coisas diferentes lá também, que é super caro, né? Não tem jeito. Mas sabe, essa é a grande força do corpo de Cristo. Eu lembro que uma vez eu estava num acampamento, antes de ser pastor e bancário ainda também, antes de tudo isso, trabalhei muito tempo com acampamentos, na Palavra da Vida, no acampamento. E uma das vezes, em Curitiba, que é muito conhecida como Chuvitiba, que chove bastante na cidade, muitas vezes os ônibus que iam embora do acampamento, levando os acampantes, atolavam naquela estradinha de terra, que era uma subida complicadíssima. Por mais entulho que a gente jogasse, não tinha jeito aquele negócio, gente. E aí, o trator conseguiu passar pela frente, amarrar embaixo do ônibus, começaram a puxar, e o trator não conseguia mexer, a roda continua lá, só
levantando lama em todo mundo e não resolvia. E tinha 5 pessoas atrás achando que iam conseguir empurrar no braço um ônibus, por mais que as pessoas saíram de dentro. Mas mesmo assim, gente, é muito pesado. Numa subida ainda. Daqui a pouco resolveram chamar o resto do acampamento e chegaram 50 homens para tentar empurrar um ônibus. E com 50, mais trator, o ônibus foi tirado de lá de verdade. E por isso que uma das maiores forças da igreja é a coletividade. Quando nós entendemos que somos filhos do Senhor, irmãos uns dos outros, porque infelizmente no meio das igrejas cristãs, por muito tempo falaram para nós que nós éramos primos entre batistas, presbiterianos, comunidades e tantas outras igrejas por aí, mas eu só vejo irmãos entre nós aqui. Não existem mais diferenças nesse sentido. Existem algumas doutrinas que alguns seguem de uma maneira ou de outra, mas nós temos o mesmo Pai. E por isso somos irmãos em Cristo Jesus. E por isso podemos amar uns aos outros nesse amor que a Bíblia revela como fraternal. Mas sabe, uma igreja que vive a coletividade, ela também tem algumas individualidades e alguns grupos dentro de uma certa igreja. E eu queria te mostrar isso de um jeito um pouquinho diferente. Eu não sei se você tem problema futebolístico por aí, e se numa igreja talvez tem mais palmeirense. E lógico que você sabe que se o pastor tirou essa por primeiro, é porque é o time do pastor, né, gente? Você veio no dia certo, irmão. É hoje para liberar perdão. É hoje que Deus vai falar forte. Mas tem mais, tem mais. Tem alguém desse aqui também, não? Esse de curitibano aí? Não é muito. Tem, né? Gente, mas tem uns aí que é meio complicado, né, gente? Vamos ser sinceros. E vou falar bem a verdade. Entre todas as torcidas, é a mais louca de todas, né? É a verdade. Hã? Vixe. Vai ter um culto de descarrego depois com os irmãos aí já. Alguém desse aqui também, não? Tem gente, olha só, hein? Prefiro não comentar nada, porque Palmeiras vai para os pênaltis e já perdeu já, tá? Gente, eu ganhei sábado isso aqui até. Tem alguém dos nordestinos, alguém não? Olha, então vamos só... Abafa um pouquinho. Gente, mas sabe que sempre tem um pessoal mais complicado que o nosso time, né? Por aí afora e tudo mais. Tem gente coxa aí, não? Tem um remanescente ali também, né? Mas calma, gente. Nada é tão ruim que não pode piorar. Deixa eu achar aqui. Calma, meu irmão, calma. Tem gente... Esse aqui todo mundo torce porque é por dó, né, gente? Não tem jeito lá. É ou não é verdade? Tem alguém, não? Tem alguém? Ó, dessa vez não dá para encher nenhuma Kombi, né, gente? Que dizem que o Paraná, se encher uma Kombi, tá bom já também, né? Próximo jogo, 1 quilo de alimento não perecível e você pode entrar no estádio lá. É a realidade, meu irmão. Não tô falando mentira. Tem alguém desse aqui também, não? Que isso, o pastor tá agradando bem do pessoal aí já, né? Vou parar por aqui, que tem mais uns aqui, mas não precisa. É muito. Deixa aí. Depois eu vou entrar mais nos times aí, tá bom? Mas brincadeiras à parte, todo time de futebol ou de esporte coletivo normalmente tem uma grande estrela no seu time. Seja o craque, né? E alguns times mais famosos ou que têm mais recursos, chegam a conseguir contratar 2, 3, quando muito 4 estrelas. Mas o maior desafio de um treinador é conseguir fazer jogadores muito valiosos, ou muito bons, ou muito estrelas, jogarem juntos. Por isso que na história de alguns desses times aqui, mesmo contratando grandes craques, né, em outros times, muitas vezes não dava certo. E era um investimento altíssimo. Por exemplo, não só no futebol, no próprio basquete, quando o Michael Jordan começou a jogar, ele era o cestinha de todas as partidas, mas o time dele continuava perdendo, porque ele jogava sozinho. Quando ele parou de ser o cestinha e começou a fazer menos pontos por partida, mas jogando na coletividade, o Chicago Bulls começou a ganhar quase tudo e ganhou vários campeonatos seguidos. Porque não tem a ver com um jogador ou com uma parte, na verdade, mas tem a ver com a coletividade. Porque, afinal das contas, como a palavra de Deus nos revela, nós somos o corpo de Cristo. E quando alguém está sofrendo, a gente sofre junto. Quando alguém se alegra, nós nos alegramos juntos com aquela pessoa. Mas o problema de quando a gente começa a querer brilhar mais do que alguns irmãos, como num próprio time, é que a gente começa a se achar demais. E a gente começa a achar que está brilhando muito. Só que, na verdade, pela palavra de Deus, segundo o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que vai falar que nós brilhamos como estrelas nesse nosso mundo tenebroso. Mas o brilho, segundo a palavra de Deus, não é nosso. Ele é reflexo da luz que nos ilumina. Ele é reflexo da luz de Cristo.
E talvez o reflexo em alguns irmãos seja um pouco maior do que os outros. Mas isso não tem a ver com relevância, importância ou ser melhor do que alguém. Tem a ver com o reflexo que Deus está derramando sobre a vida de cada um de nós. Agora, o problema é quando no meio do corpo de Cristo, na coletividade, nessa unidade, alguns irmãos do meio do corpo começam a querer brilhar mais do que os outros, intencionalmente, achando que tem um brilho próprio. E eu queria conversar com você hoje exatamente sobre isso. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, se você puder abrir a tua Bíblia, a partir do versículo 17, eu quero ver com você uma repreensão um tanto quanto pesada do apóstolo Paulo sobre os membros da igreja de Corinto. Afinal de contas, os corintianos causam problema já faz muito tempo na nossa sociedade, mas tudo bem, fala a Deus, é hoje, né? Brincadeira, gente, tá? Mas algo muito interessante que o Paulo coloca nesse texto é porque 1 Coríntios capítulo 11, ele é um dos textos muito conhecidos da palavra de Deus, porque é um dos textos que fala sobre a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor fala sobre unidade. O texto logo depois, segundo o capítulo 12, fala do corpo de Cristo e o papel de cada um dos membros do corpo de Cristo para conseguir caminhar em unidade e o corpo todo avançar junto. Mas antes desses dois textos fenomenais, a gente tem essa repreensão de Paulo com relação à igreja de Corinto, porque existiam facções naquela igreja. E é um texto muito pesado, porque Paulo vai falar, olha, tem alguns aí, por exemplo, que vão dizer que são de Apolo. Tem alguns aí que vão dizer que são de Paulo. É como se estivesse no Twitter hoje em dia uma guerra do hashtag sou de Paulo ou hashtag sou de Apolo. E o povo, na verdade, era muito complicado, porque alguns se achavam mais espirituais do que os outros. Eles não separavam mais ou não mais compartilhavam os alimentos quando tinham algumas refeições juntos como faziam antigamente. E quando chegam essas notícias para Paulo, Paulo fica abismado. E quando ele escreve a carta aos 1 Coríntios, ele vai exatamente falar sobre essas coisas. E esse é um dos pontos principais dessa carta, por mais pesado que seja o texto. Eu quero olhar com você para esse texto exatamente sobre essa ótica, de como nós podemos também entender a força da coletividade no meio do corpo de Cristo. Acompanha comigo aqui a leitura, a partir do verso 17. Nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos por esse tempo especial na tua presença, por essa conferência, os dias que já passaram, por esse culto de hoje e os próximos que terão ainda. Mas eu quero te pedir hoje, fala aos nossos corações, Deus. Nos dá entendimento da tua palavra, de como nós podemos realmente encontrar essa maior força da igreja, que é a coletividade através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Queremos viver realmente um avivamento, mas um grande avivamento do Senhor sobre uma igreja local, sobre uma cidade, até um país, só vai acontecer quando aprendemos a andarmos unidos como o corpo de Cristo, assim como o Senhor é um com o próprio Pai. Nos ajuda, Deus, a entender cada vez mais esse elemento primordial do avivamento, que é a unidade do corpo de Cristo. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queria olhar com você hoje para esse texto e entender alguns princípios que nos revelam a força e a aprovação da igreja em meio à coletividade. Muitas vezes existem diversos desafios para a igreja andar em unidade, porque nós somos diferentes, viemos de culturas completamente opostas muitas vezes e somos complicados de lidar. Gente, não tem coisa mais difícil na face da terra que é lidar com gente. Tu já estava falando, Deus, por que você me chamou para ser pastor, Deus? Podia ser matemático, porque você faz a conta, 2 mais 2 dá certo. Agora, na igreja, 2 com 2, às vezes dá ruim, gente. É ou não é verdade? Porque a gente é difícil de lidar, vamos confessar.
começa a confessando o pecado já, eu primeiro aqui já, no começo do culto já, né? Isso é avivamento, né, gente? Mas, sabe, eu vejo que muitas vezes um dos maiores desafios da igreja é a unidade, porque nos falta cada vez mais o tempero do Espírito Santo, que vai trazer a unidade entre nós, quando a gente entende que nós estamos errados em algumas áreas e damos o primeiro passo para poder alinhar coisas com os nossos irmãos. E era isso exatamente que faltava na igreja de Corinto. E o princípio que eu queria ver com vocês para o primeiro hoje aqui, é que para vivermos a coletividade, a igreja precisa aprender a se reunir para melhorar. O versículo 17 diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Quando eu estava lendo esse texto em um dos meus devocionais, que me inspirou a trazer essa mensagem aqui para vocês hoje, eu fui tremendamente impactado pelas palavras do apóstolo Paulo, tão pesadas e duras com relação a essa igreja. Até mesmo porque no versículo 23, logo após começa a falar sobre a ceia do Senhor, sobre a unidade, como eu falei para você aqui no começo. E sabe, uma igreja se reúne para prestar um culto ao Senhor, mas ela se reúne para melhorar, não para piorar. E quando nós nos reunimos, nós precisamos começar a parar de olhar simplesmente para nós mesmos e começar a olhar para os nossos irmãos que estão à nossa volta. Será que tem alguém aqui hoje que está precisando receber uma oração? Será que tem alguém aqui hoje que precisa de uma palavra? Será que tem alguém aqui hoje que talvez precise de alguma ajuda? Seja ela qual ela for, não só financeira, dessa maneira pensando? E sabe, muitas vezes nós fazemos de maneira errada o nosso culto ao Senhor, porque a gente vem só para receber. Não porque hoje eu vou receber, não porque hoje o pastor vai descer lá de cima e vai pôr a mão na minha cabeça. Você já pensou assim, né, pecador miserável? A gente é assim, gente. Individualista. A gente quer o melhor para a gente. E nem sempre para o próximo. Afinal de contas, quando a palavra de Deus vai dizer para a gente poder se alegrar com os que se alegram, a gente até se alegra quando alguém recebe uma bênção por aí afora, mas logo depois pensa, mas e comigo quando vai ser minha vez? Se consegue se alegrar, porque tem uns irmãos aí que a gente vai tentar se alegrar, o irmão trocou de carro e você está falsificando o sorriso, meu irmão. Porque você não está feliz por aquilo, porque na verdade está pensando mais em você do que no outro. Olha como a gente ainda é tão imaturo espiritualmente. Mas sabe qual é a questão? A igreja se reúne para melhorar. Mas existe um grande problema em melhorar. Melhorar tem a ver com crescimento. E eu não sei se você lembra, ou se aconteceu com você, pelo menos naqueles irmãos que têm acima de 1,5 metro, pelo menos deve ter acontecido na adolescência, de você ter dor de crescimento. Alguém teve aí quando era mais novo aí também, né? Depois de uma certa idade, daí a dor não é mais de crescimento, é envelhecimento. É outra coisa também já acontece com a gente, né? Mas, quando eu era adolescente, eu lembro que eu tinha muitas dores na canela. E eu sei lá qual era a expertise da época da minha mãe, que ela colocava uns panos com álcool. Que bom que não acendia fósforo, mas estava lá o paninho com álcool para tentar tirar um pouco da dor. Mas, eu acho que era meio assim para, né, fazer passar lá, mas tudo bem. Mas eu tinha muitas dores de crescimento. Mas a grande questão é que melhorar ou crescer dói. Não é fácil. O que é mais fácil do que sair dessa igreja e ir para um novo templo? Fica aqui, se acomodar. Mas não cabe mais as pessoas. Vai ter que fazer mais culto, e mais culto, e mais culto, mas mesmo assim vai chegar uma hora que não cabe mais. Lá na nossa igreja, Deus tem derramado um tempo muito especial, de uma graça. E as pessoas perguntam, pastor, mas de onde que vem esse crescimento? De onde que vem essas coisas que estão acontecendo? Então agora, nesse ano, agora em março, nós vamos chegar em 20 mil membros na igreja. Tanto na sede quanto os outros 5 campos que nós já temos, e esse ano para abrir mais novos 5 campos em Curitiba e outras cidades também. E Deus tem derramado uma graça em todos os cultos de gente se convertendo como eu nunca tinha visto antes na minha vida. Mas é algo do Espírito. Mas, pastor, mas o que é? A igreja está orando mais? Tá, mas não é só isso. Tem um curso diferente que vocês fazem? Tem vários cursos da igreja para liderança, para o pessoal que está chegando, tem um monte de coisa que a gente faz lá, mas não é sobre uma coisa que alguém faz, é sobre uma obra do Espírito, de uma igreja tentando há muitos anos buscar a face do Senhor e obedecer às direções que Ele traz para nós. Mas sabe qual é o problema? O povo começa a reclamar. Pastor, eu não achei vaga no estacionamento. Porque não tem mesmo, gente. Pastor, eu não achei lugar para sentar. Pastor, você não acredita que o irmão que chegou um pouquinho antes que eu sentou na minha cadeira? Ah, eu não sabia que a cadeira tinha nome, irmão. Mas tem uns irmãozinhos que pensam assim. É ou não é verdade? Fala a verdade, irmão. Você tem lugar preferido para sentar na igreja? Você pode até não reclamar, mas você não gosta se alguém chega antes, você não tem lugar. Confessa logo, meu irmão. E sabe, crescer dói. Mexe com as nossas estruturas, porque a gente tem uma tendência à acomodação, a ter o nosso próprio espaço.
E crescer quer dizer que daqui a pouco, tanto aqui quanto num novo lugar, por maior que ele possa ser, daqui a um tempo a gente vai poder ter a graça do Senhor Jesus de dar o lugar para o irmão que está chegando novo na igreja sentar no chão. Porque, gente, se eu estou demorando muito para chegar na igreja, porque falta lugar de estacionamento, tem fila para entrar e falta lugar, glória a Deus por isso. Por que você está murmurando pela bênção que Deus está dando, meu irmão? E a gente não entende essas coisas, porque a gente começa a reclamar, porque a gente quer cuidar do nosso espaço. Ou melhor, a gente usa os pronomes da maneira errada. Aquilo que é meu, mas não tem nada meu nem teu, é nosso. E essa é a grande diferença. Mas muitas vezes, quando nós nos reunimos dessa maneira, essa é uma das grandes questões. Porque crescer realmente não é fácil. Quer ver algo que faz alguém crescer muito? Término de namoro. Ô Senhor, tem uns irmãos aí, é hoje. Pastor de jovens tem que falar sobre isso, né, gente? Não tem jeito, né? Sabe por quê? Se deu tudo errado, pelo menos aumenta o filtro. Para não encontrar outra curva de rio por aí, não é verdade? Ou uns irmãos daquele que é chuta, que é laço mesmo, que não tem jeito. Tem uns irmãozinhos por aí que, olha, anda que nem crente, fala que nem crente, mas de crente não tem nada. Jesus já fala sobre isso em Mateus capítulo 22, quando fala sobre os fariseus, é sepulcro caiado. Por fora é bonitão, arrumadinho, mas por dentro está podre. É ou não é verdade? Tem muito. Não é só na igreja também não, viu, gente? Tem tudo por aí. Não é só nos batistas não, né? Tem nas outras igrejas também, tá? Vamos lá. E a gente cresce. Porque a escola do sofrimento, por mais doída que ela seja, ela nos ensina muitas lições. E sabe, toda vez que um pastor prega uma mensagem, seja numa igreja convidada ou na própria igreja, ele não é provado simplesmente pelas pessoas gostarem ou não daquela mensagem, terem ou não empatia por ele, elogiarem ou não ou criticarem aquela mensagem. A maior provação de um pastor, quando prega uma mensagem, é quando ele volta para casa, entra no carro com a sua esposa e ela tira um caderninho de anotação, com todos os detalhes, palavras erradas, colocações equivocadas e melhorias que o pastor pode ter na mensagem. Não sei se é assim aqui, mas lá em casa é assim. Ou melhor, ela me corrigiu esses dias que eu falei sobre isso. Não é mais o bloco de notas, agora é no celular mesmo, que o negócio tá chique, né, gente? Mas continua, bloco de notas do celular, mas continua um bloquinho também, né? E aí, muitas vezes, quando eu entrava no carro, minha esposa do lado, e ela começava, amor, então, ó, a mensagem foi uma benção. Começa assim, né, pra você encher teu ego lá. Foi uma benção, foi maravilhosa, mas essa palavrinha, meu irmão, vem assim, direto, com uma flecha inflamada no coração da gente. Mas sabe por quê? A gente não quer ouvir crítica. A gente não quer crescer. E muitas vezes eu falava para ela assim, amor, eu estou muito cansado, eu quero ver, mas vamos falar disso outro dia? E eu usei essa desculpa várias vezes. Até que um dia ela falou assim, mas quando vai ser o outro dia, que esse outro dia nunca chega? E ela estava certa. E aquilo falou muito fortemente no meu coração, porque muitas vezes nós ficamos tentando procrastinar algumas coisas que vêm para ser bênção na nossa vida. Porque a gente não quer ser criticado. E não é só crítica, não entenda mal, ela me elogia muito, não é só isso. Mas, em amor, a pessoa que tem mais intimidade comigo na face da terra está tentando me ajudar a melhorar, a pregar melhor. Mas eu não quero ouvir, porque me machuca. Mas, na verdade, é mais profundo, porque ainda sou muito imaturo na minha caminhada espiritual. Ou melhor, não vamos usar crítica, né? Feedback. A gente não gosta de ouvir feedback. É claro que tem sem amor, né, gente? Não é para atacar o irmão, porque também já causa divisão, né? Agora, você está me entendendo? E muitas vezes nós não crescemos porque não queremos ouvir as sugestões ou feedbacks dos nossos irmãos em Cristo, com a nossa maneira de lidar, de se portar, de falar em público, de fazer negócios, que você acha que é a última bolacha do pacote e sabe tudo. Você está me entendendo como é mais profundo? Nós nos reunimos para melhorar. Pastor, mas tem vezes que parece que eu venho para que é pior, porque é tanta fofoca, é tanta divisão, é tanta desavença, é tanto grupinho, é tanta facção, que está parecendo a igreja de Corinto. E se isso está acontecendo, meu irmão, é porque está errado. Mas essa mensagem não é sobre o próximo, é sobre você. Porque muitas vezes a gente quer causar discórdias no meio da igreja, ou falar de outros grupos por aí afora, mas está fazendo exatamente a mesma coisa. E se tem grupo e você não concorda, grupo fechado, né, digamos assim, por que você não vai orar mais? Assim, Deus, examine meu coração, vê se em mim tem algum tipo de divisão,
alguma coisa que tem dificultado o crescimento da igreja. Porque o que impede a igreja de crescer ou atrasa o crescimento de uma igreja é exatamente isso. Nós não aprendemos a andar em unidade e aí, com várias facções, divisões, fofocas, maledicências e por aí vai, a gente vai atrasando o crescimento do corpo e inclusive fazendo com que pessoas não queiram mais participar da mesma igreja. Porque na verdade o que falta para mim é ver o próximo não mais como primo ou simpatizante do evangelho, mas como meu irmão em Cristo. E pelos nossos irmãos, a gente faz qualquer coisa. Você pode estar brigado com o teu irmão de sangue, mas dê um perrengue lá, separa tudo e vai resolver. E talvez, um parênteses nessa mensagem, que nem está aqui na preparação, se na tua família tem irmãos que não se conversam, é você que Deus quer usar para resgatar o relacionamento lá. E depois que você resgatar o relacionamento lá, Deus vai usar você para resgatar coisas na igreja dele, na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, porque se a gente não consegue fazer na nossa própria casa ou na nossa própria família, por mais difícil que possa ser, existem histórias complicadíssimas de coisas muito difíceis, eu sei. Eu também tenho família, gente. A minha também não é fácil. Mas Deus nos mandou amar o próximo, perdoar. Clamamos e queremos ver um grande avivamento do Senhor, mas avivamento não existe sem unidade, arrependimento e perdão. Outro dia eu tive uma graça muito gostosa e eu pude viajar com o pastor Pascoal e o pastor Michel. O pastor Pascoal agora, que era o presidente da nossa igreja, né, agora está como interino na PIB de Niterói, e o Michel, seu filho, que agora assumiu a nossa igreja lá também na PIB de Curitiba. Estávamos no carro lá, então, o pai, o filho, o Espírito Santo e eu no carro lá, tentando desfrutar daquele momento, aquela escola, né, e sugando o máximo que eu podia ali. Obrigado, meu irmão. E, no momento, eu perguntei para o pastor Pascoal se ele podia me contar um pouco da história dele, de chamado. Ele começou a pregar muito cedo, ainda nas praças em São Paulo, né, umas coisas muito bonitas que ele foi contando. Mas algo que chamou minha atenção foi quando ele recebeu um convite para vir pregar a primeira vez na PIB de Curitiba, quando estavam sondando ele para ser, talvez, o futuro pastor daquela igreja. Ele preparou um sermão maravilhoso, 2, na verdade, pregava de manhã e à noite. A igreja se reunia ainda no ginásio. E ele pregou a primeira mensagem de manhã, o culto foi maravilhoso, as pessoas gostaram, vieram abraçar, perguntar dele no final. Mas no culto da noite, eu não sei quem é que fez a programação naquele dia, mas tinha tanta coisa no culto, que já tinha dado 2h30 de culto e nem sinal de começar a passar a mensagem, a palavra para o pastor pregar. E ele começou a entrar em crise, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Eu estou aqui, preparei um sermão de 40, 50 minutos, mas o culto não acaba nunca, está aqui, tinha lá, era o louvor, tinha os pandeiros, teve os sinos, teve tudo que é grupo, tem tudo na igreja lá, gente, é verdade. Teve a dança, teve o hip hop, teve o teatro, tem um monte de coisa, né? Eu acho que queria mostrar para o pastor tudo que tinha, deve ser isso. Só que se cada um tinha 5, 10 minutos, se cada um atrasou 2, acabou, né, gente? Não tem jeito, né? Sabe o que é assim? E aí o pastor entrou em crise e começou a orar, Deus, o que eu faço? Como é que eu vou pregar essa mensagem toda? Vai sair daqui, vai dar 3h30 de culto, 4 horas talvez. O curitibano não está acostumado, é culto africano, né? Na comunidade pode ser assim, mano, os batistas, em Curitiba, gente, povo frio, não vou voltar nunca mais nessa igreja, né? Porque vão falar que a culpa é do pastor, porque quem terminou o culto foi o pastor. E Deus falou assim para ele, ó, faz um fecho e faz um apelo. Ele subiu para pregar, fez um fecho com tudo que ele tinha visto, de unidade, fez um apelo, o pessoal veio para frente e foi embora para casa. Voltando para São Paulo, conversando com a sua esposa e os filhos, falei, olha, essa igreja aqui não vai chamar a gente, com certeza. Eu vim preguei de minha segunda mensagem, eu nem preguei aquilo que eu vim fazer aqui, eu não fiz. Uma semana depois, a comissão que cuidava desse assunto, da sucessão pastoral lá na igreja, ligaram para ele e chamaram ele para ser o pastor da igreja e falaram, ó, o maior destaque que a gente viu foi você não se preocupar só com a sua mensagem, mas ver o todo da igreja e não ter pregado a mensagem toda e ter feito só um fecho para que pudesse, no atraso que nós tivemos, né, daquele, faltou controle realmente, ter feito um fecho para tentar terminar o quanto antes possível aquele culto que estava muito extenso. E é um homem de Deus que ouve a direção do Espírito que a gente quer chamar para ser pastor dessa igreja. Não é sobre aquilo que eu quero fazer, não é sobre aquilo que me chamaram para fazer, é sobre aquilo que a igreja está fazendo. Está me entendendo? Porque não é sobre uma pregação, não é sobre um momento, não é sobre um destaque, não é sobre um brilho que você pode achar que tem, é sobre aquilo que Deus quer fazer no meio do corpo de Cristo. Segunda lição que esse texto aqui nos ensina, eu quero ver junto com você,
a igreja se reúne para buscar unidade. Segundo princípio, versículo 18. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto, eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que reconheçam os que são aprovados. Um dos versículos chaves desse texto para a compreensão é o versículo 19. E Paulo sabia que o pessoal da igreja de Corinto realmente não era fácil. Isso vai dizer muitas vezes, porque ele diz até que, eu acredito que o que eu ouvi é verdade, porque eu sei do coração de vocês, já ouvi outras notícias a respeito do que acontece na igreja, e vai afirmar algo muito pesado e dizer que as divisões no corpo de Cristo também são necessárias para revelar aqueles que Deus aprova daqueles que Deus desaprova. Ou seja, quem causa divisão, favoritismo, separação, fofocas e intrigas no meio da igreja estão sendo desaprovados pelo Senhor, porque fazem mais mal do que bem. E sabe, muitas vezes nessa nossa geração, esse é um dos maiores desafios da igreja. Porque se numa igreja local já é difícil a gente andar em unidade, porque, vamos falar a verdade, fofoca dá mais ibope do que verdade, não é verdade? Rede social está aí para isso, né, gente? O que dá mais ibope na rede social, gente? Fofoca, intriga, briga. Posta uma mensagem bonita lá, 10 curtidas. Posta a primeira fofoca de São Bento, nossa, vai lá em cima. O crente não anda por tendência, o crente anda pelo Espírito. Se a tendência da rede social é fofoca, briga e tudo mais, estou nem aí. Eu vou usar para propagar a palavra de Deus, propagar a mensagem e falar bem das pessoas. Agora tem muito crente por aí que não segura no celular e é o primeiro a criticar um irmão de outra igreja. É o primeiro a falar mal. E gente, tem gente que é complicada por aí, tem. Mas não dá para dar um voto de confiança com os irmãos por aí afora? E a igreja está dividida porque a gente não consegue cooperar uns com os outros. Numa mesma igreja, quanto mais em diversas igrejas por aí afora, de gente que às vezes fica achando que tem interesse segundo as intenções em alguns lugares. Mas quem sou eu e você para falar se tem ou não tem? Irmão, Jesus não precisa ser defendido, precisa ser vivido. Isso é muito importante. Porque a unidade do corpo de Cristo não acontece porque a gente mais critica do que elogia. Uma das chaves para a unidade acontecer numa igreja, sabe qual é? É a oração. Porque através da oração, o Espírito vai agindo no meu coração e no teu coração. E por isso que quando você tem dificuldades com alguém, eu quero já te dar a dica. Sabe o que você mais tem que fazer? Você vai a pessoa que vai ser a pessoa que vai mais orar por ela. Você vai dar mais presente na face da terra, vai ser para essa pessoa. A pessoa que te causou mal, você vai orar ainda mais por aquela pessoa. Você vai abençoar aquela pessoa. Você vai dar coisas pessoais tuas para essa pessoa. Ah, pastor, para constranger? Não, para mostrar o quanto você quer ser um com essa pessoa, assim como nós temos que ser com o próprio Senhor Jesus. Essa é a direção que o corpo de Cristo precisa entender cada vez mais e viver a cada dia. Mas a divisão, infelizmente, ela faz parte da história da humanidade, mas não deveria fazer parte da história da igreja. E sabe, como humanidade é tão difícil a gente concordar com algumas coisas, e não são só os times de futebol, gente. Não vou nem entrar em política para não dar problema. Agora, padrão de medida, gente. No Brasil, tudo é mais fácil, gente. Centímetro, metro, milímetro. Os gringos, gente. Polegar, gente. Que negócio de polegar? Polegar de quem, gente? É ou não é verdade? Galão, gente. Quem mete por galão, gente? É litro, gente. Mais fácil. 3 pontos alguma coisa. Meu Deus do céu, gente. Milhas. É ou não é? Tem que ficar calculando toda hora, gente. Falando do mundo. Agora, além disso, e a direção? Tem uns caras meio diferentes que querem colocar o volante do lado esquerdo do carro, gente. Do lado direito do carro, gente. Nem nisso a gente concorda. As montadoras ficam malucas, que produz em outro país, tem que fazer. Ah, para o inglês é assim, para o brasileiro de outro jeito. Mão inglesa, então, gente. Não é possível um negócio desse. No Brasil, para quê, gente? É ou não é verdade? E sabe, algo de muito errado não está certo, gente. Essa é a verdade. Mas, infelizmente, a unidade é um grande desafio para a igreja de Cristo e para a humanidade de maneira geral. Mas sabe, a repreensão de Paulo nessa carta, especificamente nesses versículos, ela é muito específica, porque ela vai mostrar que a igreja que deveria se reunir para celebrar a unidade,
E uma das marcas da igreja naquela época, celebrando a unidade, era fazer uma refeição chamada de refeição ágape, ou refeição do amor, onde os irmãos traziam os alimentos e eles dividiam os alimentos. E todo mundo podia comer junto. Eu não sei como é na tua casa, mas lá em casa, pelo menos, quando a gente vai fazer uma refeição, a gente espera todo mundo chegar na mesa, a gente ora e come juntos. Mas isso não acontecia naquele lugar. Existiam irmãos mais abastados, financeiramente falando, que deveriam trazer até mais alimentos e não traziam. Seguravam ou retinham os alimentos e traziam só o suficiente para eles e para o grupinho deles. E se empanturravam de comida. E não deixavam para as pessoas menos favorecidas. Isso é igreja, gente? Não. E Paulo traz essa repreensão tão pesada. E havia uma porção de panelinhas na igreja e muitos não conseguiam nem comer por causa dos abusos egoístas e individualistas naquela igreja. E sabe, uma das boas comparações que a palavra de Deus traz para nós com relação à unidade é o casamento. Afinal de contas, entre as figuras que a Bíblia nos apresenta, o noivo, o próprio Cristo, e a noiva de Cristo aguardando a chegada do noivo. E é interessante porque quando você casa com alguém, primeiro, tem alguém solteiro aí? Não. Ninguém solteiro? Todo mundo casado já? Alguém solteiro? Alguém solteiro? Vamos orar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Ó, com a mão esquerda já, que é a mão da aliança, né? Meu irmão, você que é casado, ora pelos solteiros, né? Em nome de Jesus, para achar um varão, uma varoa valorosa aí. Nada de ser esse pessoal aí, chuta que é laço, né, gente? Tá? Mas vamos lá. Agora, quando você casa, já vi que eles são para os solteiros, tá? Não estou defraudando ninguém. Mas, quando você casa com alguém, você precisa aprender a conjugar os verbos de uma maneira diferente. Quando somos solteiros, conjugamos na primeira pessoa do singular. Ah, eu quero, eu vou, eu faço, eu não faço. Quando você casa, você tem que esquecer a primeira pessoa do singular e começar a usar a primeira pessoa do plural. Nós fazemos, nós vamos, nós conquistamos, nós perdemos algumas vezes. E sabe qual é o problema? No meio da nossa individualidade, falta de unidade no corpo de Cristo, é que nós continuamos conjugando no corpo de Cristo muitas coisas na primeira pessoa do singular. Ah, eu preguei, eu fiz, eu fui, eu conquistei, eu orei, eu realizei aquele grupo, eu abençoei aquele irmão. Para as coisas boas, para as coisas ruins você não fala que é você, né? Quando você fala assim, olha, nós fizemos, nós conquistamos, nós oramos. Mas se para as coisas boas nós usamos o nós, para as coisas ruins também. Quando alguém que é da nossa igreja resolve não mais participar da igreja por causa de alguns dos nossos irmãos aqui presentes hoje, não é você que errou, nós erramos, porque nós perdemos. Quando alguém do corpo de Cristo, numa igreja que nem é dessa cidade, causa um escândalo no corpo, nós erramos, nós perdemos. E nós manchamos a noiva de Cristo. E isso é algo muito profundo, porque me faz assumir responsabilidade por coisas que eu não fiz. Mas porque eu não conjugo mais as palavras na primeira pessoa do singular. Eu conjugo na primeira pessoa do plural. Então, o culto hoje não estava tão legal. Então nós erramos. E vamos ajustar e vamos melhorar isso daí. Mas faltou espaço. Então nós temos uma limitação de espaço. Não é o que o pastor vai fazer para resolver, é o que nós vamos fazer para encontrar a melhor direção do Espírito para resolver a situação. Você está me entendendo? Não tem a ver com uma pessoa ou com uma liderança, tem a ver com a igreja ou o corpo de Cristo que se reúne num mesmo lugar. Porque, afinal de contas, quando alguém sofre, todo o corpo sofre. E quando alguém vai embora e abandona a fé, nós sofremos e deixamos de crescer como corpo de Cristo. Mas tem gente que fala assim, pastor, mas a igreja é muito difícil. Tem muita gente complicada, interesseira. Pastor, se você soubesse as fofocas que rolam nos bastidores. E sabe, por muitas questões assim, muitos irmãos e irmãs em Cristo, dessa e de muitas outras igrejas, abandonaram a igreja. E talvez não encontraram outra igreja para fazer parte. E sabe, é lógico que tem muitas coisas que a gente não vê, mas o que nos complica é que muitas vezes nós não vemos o nosso próximo como irmão de verdade. E sabemos que alguém não faz mais parte, mas o que nós fizemos para que essa pessoa pudesse voltar? Ela pode não querer voltar. Será que nós fizemos a nossa parte sempre? Ou colocamos a responsabilidade só sobre o pastor, que ele tem que ir?
Porque nós somos o corpo de Cristo, não o pastor é o corpo de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós fazemos exatamente igual na passagem do bom samaritano. Mas nós não somos o bom samaritano. Somos o religioso ou o levita que passam do outro lado da rua e não ajudam alguém que era da mesma fé deles. Olha como é pesado isso. Olha como é profundo o que a palavra de Deus nos revela. Não tem a ver apenas com os outros, mas com você e o que Deus quer trabalhar em você. Eu sei que as pessoas não são fáceis. Eu sou pastor, gente. Já atendi muita gente complicada por aí afora. E tem gente que não se ajuda, vamos falar a verdade. Mas é irmão nosso. Dá raiva às vezes. O Senhor resolve ou leva de uma vez também. Não, brincadeira, gente. Mas eu vou mandar um ônibus depois, lá da PIB para cá, com os irmãozinhos com os complicadinhos assim, né? Pode ser, gente? É irmão, né, gente? Tem que abraçar, é. Aí eles mandam de volta, pastor, mas depois quero ver daí já, mas tudo bem, né? Como pai de crianças pequenas, eu tenho assistido muito desenho animado, gente. Eu já trabalhei na Disney do Brasil, então eu já gostava disso um pouquinho, de ver muito desenho. E outro dia estava vendo mais um desenho com as minhas filhas, entre tantos arco-íris, unicórnios e por aí vai, né? Não tem jeito, criança, menina, 2 meninas pequenas em casa, gente, não tem jeito, né? E rosa e aquela coisa toda. Tem um desenho bem interessante que eu estava assistindo com elas, que chama-se Raya e o Último Dragão. E fala sobre 5 povos que foram completamente divididos, e eram antes disso, que enfrentaram um grande problema. Tinha um cristal, né, uma ficção, né, claro, que aquele cristal os protegia dos inimigos. Mas uma daquelas tribos ficou cuidando daquela pedra, daquele cristal, e todos os outros começaram a achar, a partir dos anos, que porque eles tinham aquele cristal, aquele objeto naquele reino, eles eram mais providos, mais abençoados, mais prósperos do que todos os outros. E a grande luta e a briga é que todo mundo queria o mesmo cristal, o que não era verdade. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes o que acontece no corpo de Cristo não são só as desavenças, são as impressões erradas que temos uns com os outros. E às vezes você acha que alguém fez tal coisa, você não gostou de alguém porque aconteceu tal coisa, mas você não foi lá para resolver também. Porque te faltou humildade, e na verdade o que Deus está revelando que tem no teu coração, que você achava que não tinha, é orgulho, meu irmão. Pois é. Você é orgulhoso também, que nem eu às vezes sou também orgulhoso. E preciso aprender mais de humildade. E a melhor maneira de aprender humildade é a gente se rebaixar, pedir perdão para os irmãos e acertar os detalhes e contas que temos uns com os outros em amor. O crente, quando vai resolver, não lava roupa suja. O crente já chega com a cabeça baixa. Ah, pastor, mas eu não sou o culpado. Não tem problema. E meu irmão, já pedi tanto perdão por aí. Eu já engoli tanto sapo bem graúdo por aí afora, então eu vou continuar engolindo o resto da vida. Mas por amor a Jesus eu vou fazer muito mais do que isso. Será que teu amor a Jesus é suficientemente grande ao ponto de perdoar pessoas que você não quer perdoar? Isso é unidade do corpo de Cristo. Que eu sei que você me ofendeu, eu sei que você fez isso, você fez aquilo. Sei que tem muita história complicada por aí. Mas eu te amo tanto que eu não quero me afastar de você por causa disso. E eu quero pagar o preço, inclusive, de poder andar junto com você. Mas sabe, a unidade ela tem um segredo muito interessante por trás. Porque para viver a unidade do Espírito e um dia alcançarmos um grande avivamento do Senhor, que é uma obra do Espírito, tem um grande detalhe. Isso precisa de maturidade espiritual. Lá em casa, com as minhas filhas, no armário do casal, lá no quarto do casal, nós temos uma parte alta, onde eu e minha esposa guardamos alguns brinquedos e alguns objetos nossos, pessoais, que as nossas filhas, por serem muito novas, têm 4 e 2 anos de idade, elas não têm maturidade para lidar com algumas daquelas coisas. Por quê? Bom deixar cair, vai quebrar, vai sujar e por aí vai. E muitas coisas que a gente guarda lá são coisas que não têm um valor financeiro, mas são únicas. São questões históricas, questões de família, que a gente guarda e a gente quer poder entregar para elas quando elas tiverem maturidade suficiente para receber cada um daqueles presentes. Mas como um pai, o que eu mais queria fazer é entregar tudo de uma vez, mas eu estrago elas. E sabe, muitas vezes eu vejo Deus nessa mesma figura, bem paternal, olhando lá de cima para uma igreja como essa, para a minha igreja, e assim, olha só como eles se amam. Eu posso agora entregar coisas que estão guardadas nos depósitos dos céus, porque eles já têm maturidade. E eles não vão se perder pelas bênçãos que eu vou entregar sobre eles. Você recebe essa palavra, meu irmão? Muitas vezes falta para nós maturidade para receber os presentes que estão guardados para cada um de nós.
Mas se Deus entregasse antes do tempo, isso ia trazer divisão, porque a gente não tem maturidade. E se eu entregasse alguma daquelas coisas para as minhas filhas, talvez elas não só fossem quebrar, mas fossem disputar tanto aquele objeto, que ia gerar mais intriga e mais desavença no corpo de Cristo. E sabe, o contrário de unidade é divisão. O contrário de coletividade é individualidade. Mas sabe qual que é o contrário de igreja, segundo o dicionário da língua portuguesa? Besta. O nosso inimigo. Porque quem mais causa divisão no corpo de Cristo é o nosso inimigo. E é o maior interesse do inimigo causar a divisão, porque divisão atrasa o avanço do reino de Deus, de uma igreja num determinado local. Se já pensou se a gente fosse tão unido, quando a gente vê os relatos do livro de Atos, a igreja ia faltar lugar, toda vez. Ia ter que mudar lugar toda hora. O que nos falta é crescer em unidade. É olhar as pessoas com os olhos de Jesus, entendendo que nós somos irmãos, não primos ou conhecidos. E eu sei que a unidade realmente é difícil, porque ela não é humana, ela é espiritual. E por isso, no Espírito, nós precisamos buscar realmente essa unidade. Falar, Senhor, eu não sei como, mas me ajuda a amar os corintianos, Jesus. É difícil, Jesus. É difícil, Jesus, porque eu me alegro quando eles perdem, Jesus. É ou não é verdade? Me ajuda a amar. Eu queria aprender, Jesus, sofrer com os corintianos. Mesmo quando a gente ganha deles. Por mais que a gente não ganhou esses dias aí atrás. Você está entendendo? Porque às vezes no meio dos times parece que a gente é inimigo. Mas nessa igreja, se todo mundo tivesse com a camisa do seu time aqui, a gente continua sendo irmão. Último ponto, senão eu não me convido de volta. Vamos lá. Terceira princípio, a igreja se reúne para multiplicar. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Paulo estava indignado nesse ponto da carta, por causa dos grupos e divisões que havia na igreja de Corinto. Os ricos que deveriam partilhar mais os alimentos se empanturravam, chegavam mais cedo, comiam antes dos outros chegarem, se embriagavam, até como o texto coloca aqui nesse momento, e não compartilhavam os alimentos com os mais pobres. E a ideia da refeição naquele tempo, no corpo de Cristo, era um tempo de comunhão, de partilha, de generosidade. Mas isso havia se perdido. Provavelmente aquela refeição era a principal refeição das camadas mais humildes da igreja naquela época. E mesmo assim, eles retinham. E sabe, a igreja, ela precisa aprender cada vez mais que nós nos reunimos para multiplicar. Não é só pessoas, não é só recursos. Nós multiplicamos bênçãos, orações. Multiplicamos o amor que temos um para com o outro. E por isso que é tão forte quando nós olhamos o outro, que é o nosso próximo, que está sentado do nosso lado hoje aqui, ou atrás ou na frente, mas também que é o nosso vizinho, os nossos parentes, o pessoal do trabalho, dessa maneira, porque são os alvos que eu quero multiplicar o amor de Deus. Eu quero multiplicar aquilo que Deus derrama sobre mim, eu quero compartilhar os meus devocionais, eu quero compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida, eu quero compartilhar as histórias, eu quero compartilhar a mesa, eu quero compartilhar a intimidade, eu quero compartilhar os alimentos, eu quero compartilhar tudo o que acontece na minha vida com os meus irmãos. Sabe quando acontece um negócio legal na tua vida? Você não quer contar para os outros? Essa é a mesma ideia. A gente quer multiplicar aquilo que acontece na nossa vida, na vida das pessoas. Mas, infelizmente, não era o que acontecia na igreja de Corinto. Tanto que no versículo, Paulo vai falar tão fortemente, fala assim, olha, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, e meus pais, sempre envolvidos na igreja, levavam a gente para fazer uma visita, minha mãe já falava, ó, come em casa para não me fazer passar vergonha na casa dos outros. Até, eu não comecei ainda, porque agora são pequenininhas, é bonitinha comer bastante ainda, né? Quando vira adolescente, complica o negócio, né? Comigo, também vai ser comigo também, para não passar vergonha. Não, mas a gente consegue controlar, come menos, né, pastor? Daí dá para segurar, né? Agora as crianças, né, sentam na mesa e falam assim, não tem suco? Né? Essa criança começa assim já. Estou tentando ensinar, gente, mas elas são pequenas ainda, não é fácil.
E naquela casa, outra vez, não tinha suco também, mas tudo bem, né? Mas sabe, esse sentimento de superioridade de alguns pairava sobre a igreja de Corinto. Mas o Evangelho de Jesus nunca foi sobre saciar, sempre foi sobre transbordar. O Salmo 133, um salmo lindo da palavra de Deus, vai falar: ó quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. É como o óleo derramado sobre a cabeça do profeta, sobre a barba, e eles correm sobre a barba de Arão, e vai até a ponta das vestes. É como o orvalho derramado no monte Hermon, que vai caindo inclusive sobre o monte Sião, e naquele lugar Deus derrama a sua bênção. Gente, esse salmo é lindo. Mas por que ele fala sobre o monte Hermon, que é o monte mais alto da região de Israel, com quase 3.000 metros de altura, e o Sinai, que é um dos menores, que tem 300 metros de altura? Não tem a ver com tamanho, tem a ver com a bênção de Deus sendo derramada sobre todos nós, independente da altura, da relevância ou importância que nós podemos achar que um outro tem, porque não tem a ver com isso ou com posição, tem a ver com aquilo que Deus quer multiplicar através dos nossos corações um para com os outros. E sabe, eu acho tão interessante esse texto, porque nós precisamos lembrar cada vez mais do maior mandamento do Senhor: amar a Deus e o próximo. Mas infelizmente, muitos de nós se comportam na vida cristã como quando nós vamos em um rodízio. Não sei se você gosta, mas, né, como eu gosto de churrasco, quando eu vou num rodízio, uma churrascaria dessas de rodízio, né, aquelas boas, bacanas, como é que você faz? Você vai naquele bifezão, que tem de tudo um pouco, e os caras são criativos, cada vez tem coisa nova, né, gente? Aí você vai sentar na mesa, está lá sentado para encher a barriga, encher a pança, e começa a trazer a carne de tudo que é tipo, tudo que é lugar, fala que esse aqui é da Austrália, esse aqui você não importa, né? Só manda, só aí você vai comendo, né? E come. Com o passar das carnes, massas e afins, chega uma hora que você começa a ficar seletivo, não fica? Ah não, essa aqui é fraldinha, não quero mais, né? Alcatra, não, eu só quero picanha, e para fechar aquele queijinho. E esse é o problema, com o passar do tempo, se a gente fica só se empanturrando, a gente fica seletivo. Você só vai receber a palavra se for aquele pastor pregando. Você só vai no culto se tem aquele ministro de louvor que vai ministrar aquele dia. Eu não sei se você vai acreditar, mas uma verdade eu quero te contar. Na nossa igreja, por incrível que pareça, tem pessoas que ligam de manhã na recepção da igreja, perguntando para o pessoal da recepção qual é o pastor que vai pregar. Dependendo do pastor, eles não vão na igreja. Tá bom, né? O corpo de Cristo, unidade, né, gente? Essa é a nossa carnalidade, falando mais alto. E não tem problema você ter preferência, você gostar mais de um ou do outro. Tranquilo. Agora, não querer ouvir, sabe o que isso quer dizer? Tem muito crente por isso empanturrando com palavras aí afora e está faltando transbordar. Só que quando a gente guarda só para si ou se empanturra com alguma coisa, não deixa transbordar, a gente retém. E quando a gente retém na palavra de Deus, é como foi com o maná, que você tinha que pegar só por o dia. Mas o que nós somos a igreja, nós fizemos no passado, pegamos para mais dia. O que acontece? Apodrece. Crente que só retém e não transborda, apodrece com o tempo, meu irmão. Olha como é profundo. É o crítico, o chato, o complicado, está tudo ruim, está tudo errado, mas não faz nada também. Mas quer receber. E está lá sentado no rodízio, selecionando o que ele quer do que ele não quer. Começa com a palavra, com o louvor, com o ministro. Daqui a pouco, sabe para onde vai quando ficando estragado? Ah, esse versículo eu quero, aquele não. Porque o cristianismo é uma religião coletiva. Nós precisamos um dos outros para crescer. Crente Reis vai lembrar. Lembra aquela música? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até quando? Até o fim. E sabe, nas desavenças, a gente vai se afiando, vai se perdoando, vai se resolvendo. Lá em casa, quando eu era pequeno, eu tenho mais 2 irmãos. Eu sou mais tranquilo, em nome de Jesus, pela fé, pelo menos. Mas meus pais tiveram muito trabalho com a gente. Gente, 3 meninos em casa, gente. Fora os vasos que nós quebramos da minha mãe em casa naquela época, não quero nem contar. Mas meus pais tinham uma técnica infalível para gerar unidade entre os irmãos. Quando nós brigávamos e desentendíamos, a gente tinha que abraçar um ou outro. Você acha que eu queria abraçar? Te abraçava e dava um soquinho atrás até sair junto. Meu pai via, claro. É para abraçar. Daí ele levava mais perto. Te abraçava assim, né?
Daqui a pouco ele assim, dá um beijo no teu irmão. Não, pai, beijo não, né, pai? Tinha que dar beijo no irmão. E aquilo virava piada e a gente resolvia. Fica a dica para os pais aí também. As crianças vão gostar muito do pastor, mas os pais vão dar glória a Deus. Mas sabe, muitas vezes retemos demais aquilo que Deus quer derramar sobre o corpo de Cristo. E eu não estou falando de recursos, estou falando de vida. De você talvez abrir mão do teu tempo para caminhar com alguém da igreja, para fazer um discipulado, para abrir a tua casa para liderar uma célula, para receber gente. Porque lembra que crescer dói? Se crescer dói, quer dizer que tem mais gente. Se tem mais gente, vai ter que ter mais líder, mais gente preparada, mais casas abertas, mais células, mais reuniões e mais tudo, gente. Mas se o corpo de Cristo é aquele, não esse, então eu estou aqui porque eu estou recebendo, estou aqui no meu rodízio, né? E deixa o pessoal fazer. Você está entendendo que daqui a alguns anos, todo mundo está aqui, vai cuidar de alguém? Você está entendendo que todo mundo está aqui, talvez você não vai liderar uma célula, mas você vai discipular uma pessoa? Talvez servir na igreja, ajudar de alguma forma. Sabe por quê? Quando a gente chega na igreja e tem alguma coisa suja, e você passa ao lado, você não é o corpo de Cristo nesse lugar. Porque essa aqui não é a minha casa, é a nossa casa. E quando eu venho de outra igreja para cá, e se eu vejo alguma coisa, eu vou pegar e vou jogar no lixo. Vou tentar ajudar, porque essa aqui também é minha casa. E por isso que quando eu vou numa igreja, eu falo que eu sou intercessor daquela igreja. Porque eu quero ver o reino de Deus avançar cada vez mais. Mas quando a gente recebe demais e não transborda, a gente esquece que existem irmãos nossos passando por coisas muito mais complicadas. Estava conversando com um casal de missionários amigos meus, que foram fazer um tempo de uma viagem missionária. Eu não lembro qual é o nome do país africano, não sei se foi a Namíbia, se não me engano, para a memória, mas não quero errar nisso. E eles foram para lá, para fazer um trabalho evangelístico em alguma das aldeias, e uma da aldeia muito carente, que uma pessoa só tinha energia elétrica naquela aldeia, eles foram para fazer um trabalho e levar alguns cartões SD de Bíblias em áudio e desenhos para as crianças, porque por mais que tem só, é muito carente, mas todo mundo tinha um celular. Só que na língua, em muitas línguas das tribos ali, nem todas tinham a Bíblia toda traduzida. A grande maioria tinha só o Novo Testamento. E um dos cultos, esse casal sentou com a Bíblia deles normal, abriu a Bíblia, é a Bíblia mais grossa, e nem era de estudo. E daqui a pouco todo mundo subiu em cima deles. O que está acontecendo? É que a gente nunca leu o Antigo Testamento. Não tem na nossa língua ainda. E a gente já ouviu várias pregações sobre as profecias que foram se cumprindo no Novo Testamento, mas a gente queria poder ver as profecias e ler elas também. Vocês podem ler para a gente? Enquanto muitos têm demais e estão estragando, para alguns, o pouco que tem já é suficiente. E esse é o desequilíbrio que precisa ser equilibrado no corpo de Cristo. Que não tem a ver com uma igreja única, mas com o corpo de Cristo na face da terra. Mas sabe, para que a unidade seja gerada no corpo de Cristo, muitas vezes o que nós precisamos é, na verdade, dar o primeiro passo. Porque às vezes, por questões de time de futebol, às vezes por questões familiares, às vezes por desavenças do passado, a gente não vê o nosso próximo como o nosso irmão. A gente não ora por essas pessoas. A gente não ama de verdade. E sabe, hoje aqui eu queria dar o primeiro passo para você entender essa mensagem e guardar ela para sempre no teu coração. Deus tem me chamado cada vez mais para pregar sobre a unidade do corpo de Cristo. E eu verdadeiramente creio que a unidade, ela vai acontecer no corpo de Cristo. E quando acontecer, Deus vai derramar lá do céu um grande avivamento sobre a nossa terra, porque Ele vai ver que estamos prontos e isso não vai fazer com que venhamos a nos perder por causa disso. E sabe, quando a gente fala sobre unidade, é muito fácil a gente pegar e colocar, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. A camiseta do nosso time. E se encontrar com as pessoas que são do nosso time. E a gente pensa um pouquinho parecido. É a mesma cor, é o mesmo símbolo. A história é junto. Difícil é você ver alguém colocar daquele que você menos gosta. Senhor Jesus, que minhas filhas não casem com corintianos. Brincadeira, gente. Se for de Jesus, eu recebo, não tem problema.
Mas o difícil é você fazer isso aqui, ó. É você colocar a camiseta do outro. Que não tem a ver com o time. Não importa a roupa, a cor ou o time. Lembra que eu falei no começo? Igreja não é um time. Igreja é um corpo. Num time, tem algumas estrelas por aí afora. Mas mesmo assim, não vai vencer. Como o corpo de Cristo, às vezes o que a gente precisa é ir colocando as roupas e as cores do outro para ver os outros como irmão. Porque afinal de contas, o que dizem por aí sobre o Flamengo, com respeito aos flamenguistas, é que quando o Flamengo joga, é o Flamengo contra o resto do Brasil. Tem os times por aí que são os mais odiados do Brasil, não é verdade? E você vai pôr mais algumas. E para não falarem mal aí de verdade, vou pôr essa também, né? Já que tinha bastante São Paulina também. Vou por tantas, né? Mas sabe, às vezes a gente acha que a unidade é quando a gente põe uma camiseta como essa aqui, ó. Ah, não, com o Brasil, então, verde e amarelo, a gente é unido. Mas eu queria dizer para você que a igreja, ou o corpo de Cristo, é muito maior do que um país. E os relatos que eu tenho escutado por aí afora, da igreja ou do corpo de Cristo em tantos países por aí, é que nós estamos vencendo. A igreja está vencendo. Pastor, mas a política... Bom, a igreja está vencendo. Eu nunca vi tanta igreja lotada. Eu venho para cá e me alegro, vocês vão ter que mudar de lugar daqui a pouco, porque não cabe mais. Glória a Deus por isso. Na nossa igreja estamos preparando para abrir o 4º culto. Nos jovens já são 2 cultos, que não cabe mais em um só. Sábado passado tinha 3.000 jovens na igreja adorando o Senhor, meu irmão. Mas não é sobre um número. É sobre o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é um só. Ele é uma igreja. Ele é um só batismo. Ele é uma só fé. E eu vim aqui hoje orar com pessoas. Orar com você. Porque uma das minhas maiores orações por esse corpo de Cristo, ou essa parte do corpo de Cristo aqui nesse lugar, é que vocês possam amar os irmãos de tal maneira que as pessoas de fora da igreja possam olhar para vocês e dizer, olha, como que eles se amam tanto. Isso eu quero ver na minha vida. Nunca foi sobre reter. Afinal de contas, melhor é dar do que receber. Mas talvez, em alguns casos aqui, não é só a questão da unidade. De poder entender um pouco mais sobre isso. Talvez você tenha marcas profundas no teu coração, porque você foi machucado no passado pela igreja. Talvez machucado por algum líder. Talvez, se você me conhece há um pouco mais de tempo, machucado por mim. Por algum líder dessa igreja, que talvez não te ligou no dia que você queria que ele te ligasse, porque somos humanos. Talvez porque não supriu as tuas expectativas, que talvez fossem altas demais, talvez até. Mas sabe, se nós somos o corpo de Cristo, eu não sei o que te fizeram, mas eu queria te pedir perdão em nome do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é sobre assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade tem a ver com maturidade. E talvez você veio para cá e você ainda está muito machucado. E essa igreja talvez seja, como o nome diz, um refúgio. Porque o teu passado foi complicado em outras igrejas, em outras fases, talvez até em casa. E eu não sei se esse é o teu caso. Mas de maneira especial eu queria orar com estas pessoas. E eu queria me colocar no lugar desses líderes agora. Eu não sei o que aconteceu. Mas talvez você não está crescendo como o corpo de Cristo porque você não conseguiu perdoar ainda tragédias ou até atrocidades que marcaram negativamente a tua história. De coisas complicadas talvez que aconteceram, infelizmente. De homens e mulheres usando o nome de Deus de maneira equivocada, errada, indigna.
Mas eu quero me colocar no lugar dessas pessoas. Porque eles podem ter feito isso, e talvez nem crentes eram de verdade. Mas fizeram em nome de Deus e da igreja. E como igreja, nós erramos. E como igreja, nós perdoamos também. E se isso aconteceu com você, eu queria pedir para você vir aqui na frente desse lado aqui, que eu quero orar com você desse lado aqui, esquerdo. Pode vir e ficar de joelho aqui, eu quero orar com você especificamente, para encerrar esse culto. Mas Deus falou com você sobre unidade, de que você não quer ser alguém que pode atrasar o crescimento, o avanço do corpo de Cristo. Você quer viver essa unidade cada vez mais, fazer um compromisso, não comigo, mas com o Senhor, de caminhar cada vez mais em unidade. Eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Porque unidade demanda o primeiro passo. Da gente poder falar, não, eu quero me comprometer dessa forma. Eu quero poder realmente ver dessa maneira coisas tremendas, sobrenaturais, e viver um grande avivamento, que da minha parte, daquilo que eu posso fazer, não vai ter nada que vai impedir alguma coisa de acontecer de verdade. Mas se o teu caso talvez seja muito nesse sentido de precisar liberar perdão para alguém, eu queria orar com você. Pode chegar ficando de joelho aqui, eu quero orar com você nesse tempo também. Às vezes o perdão por algumas coisas que aconteceram, ele precisa de um rosto. Talvez algumas coisas que aconteceram, as pessoas nem mais estão entre nós. Talvez até estejam. Mas em alguns casos, se você pedir perdão para essa pessoa talvez nem vai nem te atender, talvez. Não sei se você consegue encontrar ela. Se você precisa de um rosto, pode colocar o meu. Não tem problema. Porque como igreja nós erramos. E eu não quero que isso continue manchando a tua história, porque a tua história é a história do povo de Deus, é a história da igreja do corpo de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. E nós temos que defender a noiva. E não deixar que manchas de pessoas mal intencionadas, às vezes joio no meio do trigo, possam causar tantas atrocidades por aí afora. Deus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui à frente hoje, que estão trazendo rancores, amarguras, corações extremamente machucados. E foram machucados por causa da nossa igreja. E hoje eu estou aqui, Deus, e vim de Curitiba para cá para assumir uma culpa que não é minha. Porque isso é o que Jesus me ensinou a fazer. Foi Ele que levou a nossa culpa sobre o madeiro. E se o perdão precisa de um rosto, que seja o meu rosto, isso não importa. Mas eu quero pedir-lhes hoje que esses nossos irmãos possam sair mais leves desse lugar. Que as marcas do passado, as manchas que ficaram, de maneira nenhuma venham a afetar o presente e o futuro deles. Talvez foram coisas que aconteceram ainda na infância, onde havia uma grande ingenuidade e confiaram demais em pessoas. Talvez alguns aqui se culpam por coisas que aconteceram no passado. Eu quero declarar a Deus, a culpa não é deles, a culpa é nossa. Fizemos errado. E eu quero pedir-lhes hoje, tira, Deus, toda a culpa que o inimigo tenta colocar sobre eles. Traz agora a clareza de pensamento em nome de Jesus, Pai. Estamos falando agora não com o coração, mas com a mente de cada um. Realinha os pensamentos, que eles possam ter a convicção do alto, de que o Senhor hoje está restaurando os teus servos, para a honra, para a glória. E as histórias do passado, agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor lança os pecados e os erros do passado num mar do esquecimento. Por mais que nós não tenhamos essa capacidade, nos ajuda, Deus, a deixar isso de lado, a virar a página do passado, para não mais revivermos o passado todas as vezes, mas lidarmos com ele de maneira tão profunda, de que ele não nos afeta mais, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Somos filhos amados do Senhor. Eu quero pedir-lhes agora, levanta cada um deles como homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, íntegros pelo Senhor, e o Senhor vai restaurar a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Se alguém nesse lugar ainda não conhece a Jesus, eu queria pedir para que você como igreja estivesse orando nesse momento. Sabe, se você talvez se sente muito sozinho por aí afora, eu não vim aqui simplesmente de Curitiba pregar uma mensagem. Eu vim aqui te apresentar o meu melhor amigo, que eu conheci aos 9 anos de idade.
quando eu tinha um sentimento de solidão enorme no meu coração. E aos 9 anos de idade eu tinha muito medo de tantas coisas que aconteciam. Meus pais viajavam muito para ministrar a palavra em alguns lugares, ficava muito tempo sozinho em casa, com os meus irmãos. E eles atrasavam várias vezes para voltar para casa. E por muitas vezes na janela de casa, esperando meus pais chegarem, ainda sem conhecer Jesus, mas sabia das histórias que me ensinavam desde pequeno, por muitas vezes eu pensava sempre o pior, que eles tinham tido um acidente. Eu imaginava, mas o que eu vou fazer se eu estiver sem os meus pais? Por muitas vezes eu pensei em tirar minha própria vida. Aos 9 anos de idade. Mas meses depois, num culto de domingo à noite, eu conheci o Jesus que meus pais me ensinaram por tanto tempo. E depois daquele dia, eu nunca mais andei sozinho na minha vida. Hoje eu não vim com a minha família ou com alguns dos discípulos, como sempre venho para cá, mas eu não vim sozinho, porque no carro era eu e Jesus, conversando tantas coisas boas. E sabe, talvez você tenha um sentimento de solidão. Você não quer mais andar sozinho. Não é papo de pastor. Quando você conhece Jesus, Ele se revela através da sua palavra. O Senhor nunca está em silêncio para um crente com a Bíblia aberta. Eu falo com Ele todos os dias. Ele me dá direções tremendas daquilo que eu tenho, não tenho que fazer, com relação às direções com os meus filhos, com relação aos negócios, a maneira de lidar com as coisas em casa. E se hoje você quer fazer uma oração junto comigo, eu queria pedir para você fechar os seus olhos, o seu lugar, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida e nunca mais andar sozinho na tua vida. Se você quer fazer essa oração, repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados. E assim como o pastor falou, eu nunca mais quero andar sozinho. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero poder sair daqui hoje acompanhado, ouvir a tua direção, a tua palavra, ler a Bíblia, entender o que ela fala, porque só é possível quando temos Jesus morando no nosso coração, através do seu Espírito. Escreve meu nome no livro da vida, que eu possa viver na eternidade com o Senhor e fazer parte dessa igreja, como corpo de Cristo, dessa grande coletividade, e viver esse amor e unidade uns para com os outros. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Se você fez essa oração, levanta a mão, você está, eu quero orar por você, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador junto comigo. Se você fez essa oração, só levanta a mão, faz um aceno assim onde você está, eu quero orar junto com você. Amém, amém aqui na frente. Amém, mais alguém? Amém ali do lado. Mais alguém? Mais alguém? Queria pedir você levantou a mão, depois procurar a liderança dessa igreja, para eles cuidarem de você, te ensinarem os caminhos da palavra de Deus, porque a gente precisa ter raízes mais profundas. Eu quero orar com todos vocês. Deus, eu quero te agradecer por essa igreja tão especial na minha vida, na minha família. Como eu falei no começo, eu tenho orado por essa igreja várias vezes na minha casa. E me alegra tanto em ver o que o Senhor está fazendo nesse lugar, Pai. Eu quero declarar, eu quero continuar a orar pela unidade do corpo de Cristo, para que essa igreja possa desfrutar da grande bênção da coletividade e experimentar a força que vem através da unidade no seu espírito, e possa avançar cada vez mais em meio às bênçãos que não são problemas de crescimento ou dores. Possamos dar glória a Deus porque está demorando mais tempo para chegar na igreja. Glória a Deus porque o culto realmente foi um pouquinho mais demorado. Glória a Deus porque eu não sentei no lugar que eu queria, mas tem alguém que eu não conheço que sentou lá. Eu quero poder ser irmão com essa pessoa, levar para minha casa, abençoar, orar, e através das orações do teu povo possamos encontrar a unidade do Espírito. Não tem a ver com o time, não tem a ver com gostos ou preferências, tem a ver com a maneira que o teu corpo de Cristo se move, e nós queremos nos mover de acordo com o Senhor se move, Pai. Aqueles irmãos que talvez estejam sofrendo ou tendo tempo de desavença ou divisão, Pai, trata a vida de cada um de nós, Pai. Se alguém hoje aqui precisa liberar perdão, pedir perdão para algum irmão, Deus trabalha no coração, e ao final desse culto possamos procurar uns aos outros, pedir perdão uns para com os outros, reatar relacionamentos, reatar famílias, reatar irmandades, amizades, e possamos ver, sim, realmente, como a tua palavra nos fala, uma aprovação que vem do alto sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas igrejas e sobre as nossas casas, Pai. Por favor, Pai, nos visita, continua falando aos nossos corações, abençoando tremendamente essa igreja. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos adorar o Senhor através da próxima canção.
Diga a Ele, onde está a tua esperança? Está em Ti, naquele que venceu por mim. Mais uma vez, vamos dizer a Ele: aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Aleluia, nós cremos nisso. Nós cremos nisso, Senhor. Nosso coração está nessa unidade, Senhor. Nós cremos nisso. Leva-nos, Senhor, para este lugar de unidade cada vez mais profundo. Senhor, amplifica o nosso senso de coletividade. Dá-nos o entendimento, Senhor, e olhar e coração de reino. Não só uma linguagem da boca para fora, Senhor. Não só expectativas utópicas no cronos, daquilo que às vezes achamos que quer dizer unidade de reino, mas dá-nos um coração de reino, dá-nos uma mentalidade de reino, dá-nos atitudes de reino, para que diante da nossa vida que está proposta para nós, nós possamos refletir a Tua glória em toda e qualquer ocasião, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Aleluia. Vamos então fazer uma oração em despedida dessa noite, sabendo que Deus está operando de maneira extraordinária. Nesse sábado mesmo, no Conselho de Pastores pela manhã, nós tivemos a maior pluralidade de pastores da cidade de São Bento do Sul em uma só igreja. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Irmãos, igrejas tradicionais, igrejas avivadas, igrejas sensacionistas, igrejas apostólicas com apóstolos, igrejas sem apóstolo, igrejas de tudo quanto é tipo, debaixo de um só lugar. Isso é avivamento, amém? E que nós, dentro dessa cidade, possamos viver esse conceito do Senhor. E muito mais do que só na expectativa do que os pastores dessa igreja podem fazer enquanto estiverem reunidos, que nós possamos ter esse senso de unidade aqui dentro também, como foi pregado aqui em nome de Jesus. Nós queremos profetizar que seja um ano de unidade no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos provoque para isso e que nós possamos em obediência nos dobrar, em humilhação, corações contritos e quebrantados, para sermos servos uns dos outros, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sentarmos em volta da Tua palavra e do agir do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Lucas, pela palavra que foi pregada aqui nessa noite. Temos certeza que sementes preciosas foram lançadas. Oramos, Deus, para que nosso coração, que tenha acolhido como um terreno adubado, Senhor, cada uma dessas sementes possa vir a germinar, Senhor, a frutificar e dar o seu fruto na estação própria, Senhor. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Fala conosco ao longo dessa noite, ao longo do dia de amanhã, e continue, Deus, ministrando o nosso coração, porque estamos em meio a um avivamento. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor continue falando ao teu coração, e até amanhã às 19h30. Um beijo no teu coração.